Todo mundo já se perguntou como teria sido se tivesse nascido em uma família diferente. Uma família bilionária, por exemplo. O que eu compraria, pra onde eu iria? Mas se eu tivesse nascido em outra família, será que eu seria o mesmo? Pra saber isso cientificamente seria quase impossível. A gente teria que pegar irmãos gêmeos ainda bebês pra ter a genética mais parecida possível e aí colocar eles em famílias diferentes. Mas não só isso, pro resultado ser confiável, eles não poderiam saber um do outro, as famílias também não, teria que ser feito testes psicológicos periodicamente. Tem uma série de fatores que precisariam existir. E claro, isso seria horrível para os bebês e para as famílias, absolutamente antiético, então jamais iria acontecer, né? Tudo começa quando Bob decide entrar na universidade. Ele nunca foi do tipo popular, mas mesmo não conhecendo ninguém, naquele primeiro dia de aula, todo mundo estava sendo tão acolhedor com ele. Tapinhas nas costas, abraço. Seja bem-vindo de volta. Não, eu nunca estudei. Oi, Ed. Ed? Até que ele ouviu uma voz dizendo: Peraí, o Ed não ia estudar esse semestre. Por acaso tu não seria adotado? Sou. E por acaso o teu aniversário não seria 12 de julho? É sim. Eu acho que tu tem um irmão gêmeo. Imediatamente os dois pularam no carro e foram até a casa desse tal de Ed. E quando chegaram e abriram a porta, era como se estivesse na frente de um espelho. Aquilo foi tão incrível que saiu até no jornal. Gêmeos se encontram pela primeira vez depois de quase 2 décadas. E aí então as coisas começaram a ficar realmente estranhas. No dia seguinte o telefone tocou na casa do Ed e a mãe dele atendeu. Oi, eu tava vendo a foto dos dois gêmeos no jornal e acho que eu sou o terceiro. Os três se encontraram e é como se eles se conhecessem a vida inteira. E não era à toa, eles começaram a comparar e tinham os mesmos hábitos, o mesmo gosto pra carro, comida, música. Os três preferiam mulheres mais velhas e praticavam esporte de luta. E claro, os três viraram sensação nacional. Mas quando a emoção do reencontro foi acalmando, as perguntas começaram a surgir. Por que por quase 2 décadas eles não sabiam que tinham irmãos gêmeos por aí? As famílias também não sabiam da existência dos irmãos? A agência, que era uma das agências mais famosas de adoção para famílias de judeus, simplesmente não tinha contado. Por quê? Com a pressão da imprensa, eles tiveram que se pronunciar. Em uma reunião com os pais, eles alegaram que seria difícil de adotar os três juntos. E esse era o motivo. Mas será que era só isso? Sem mais informações, o tempo foi passando e eles foram vivendo as suas vidas. Até o dia que o telefone tocou. Era um repórter do outro lado da linha. Ele disse que estava pesquisando para uma matéria sobre gêmeos e acabou encontrando um artigo científico obscuro que fazia referência a um estudo com gêmeos idênticos que foram separados na infância. E todos os bebês desse estudo vinham de uma mesma agência, a mesma agência dos trigêmeos. Os irmãos se juntaram e começaram a perceber semelhanças que até então pareciam só coincidências estranhas. Por exemplo, que as três famílias tinham adotado uma menina da mesma idade alguns anos antes de adotar os gêmeos. E que durante muitos anos, de tempo em tempo, pesquisadores iam na casa deles e faziam todo tipo de teste psicológico com as crianças. Mas para eles não pareceu estranho porque a agência disse que as crianças adotadas naquele período seriam acompanhadas para um estudo de desenvolvimento infantil. Mas claro, essa também não era toda a verdade. A pessoa responsável por esse estudo era o Dr. Peter Neubauer, um psiquiatra austríaco que vivia em Nova York. A agência de adoção separava as crianças e a equipe do estudo acompanhava o desenvolvimento. Mas com toda a atenção e mídia que os trigêmeos receberam no reencontro, os estudos foram paralisados. Até hoje, os resultados nunca foram publicados e quem estava financiando o projeto nunca foi revelado. Mas existem inúmeras hipóteses do que eles estavam fazendo e por que eles estavam fazendo. Uma dessas hipóteses é de que o estudo era sobre como o meio onde a gente vive influencia a nossa personalidade. Uma das evidências dessa hipótese é que os trigêmeos foram colocados um em uma família mais humilde, outro em uma família classe média e o terceiro em uma família rica. E para comparar a diferença de comportamento com alguém que não tem a mesma genética, mas que foi criado no mesmo ambiente, as três famílias tinham uma filha mais velha que foi adotada pela mesma agência.
Uma hipótese diferente, só que um pouco mais sombria, é que o estudo era sobre a hereditariedade de transtornos mentais. Foi descoberto que a mãe biológica dos trigêmeos tinha histórico de transtorno mental, e os três também, em algum momento da vida, passaram por acompanhamento psiquiátrico, com um deles, inclusive, com diagnóstico de transtorno bipolar. E alguns anos depois desses acontecimentos, um dos trigêmeos acabou tirando a própria vida. Até hoje, ninguém sabe ao certo quais eram as intenções da pesquisa, e nem quais foram os resultados. Antes que o Dr. Neubauer falecesse em 2008, ele deixou todo o material da pesquisa nos arquivos da Universidade Yale, nos Estados Unidos. Todas as 66 caixas do material da pesquisa estão sob sigilo e só vão ter o acesso liberado ao público no ano de 2066. Talvez porque até lá todo mundo envolvido na pesquisa já não vai mais estar aqui. E mesmo os trigêmeos, que foram os objetos da pesquisa, só conseguiram acesso a uma quantidade muito limitada de informação, que não esclareceu nenhuma dúvida. Então a gente volta à pergunta: será que se tu nascesse em uma família diferente, tu seria o mesmo? Essa é a principal pesquisa que poderia responder essa pergunta. Uma pesquisa que nunca mais vai ser repetida e que a gente só vai ter o resultado em 2066. Mas a gente pode analisar o que a gente sabe do caso dos trigêmeos. Existem elementos genéticos que podem influenciar a personalidade, como a predisposição para desenvolver transtornos mentais, por exemplo. Mas a influência do meio não pode ser desconsiderada. O próprio Bob, um dos trigêmeos, admitiu que das semelhanças que eles tinham, muitas foram exageradas para ficar mais parecido. Afinal, quando eles iam nos programas de TV, o que todo mundo queria ver é o quão parecidos os trigêmeos eram. Então era isso que eles mostravam. Os três tinham muitas semelhanças, realmente, mas eles viviam a pouco mais de 100 quilômetros um do outro, na mesma época e sob a influência da mesma cultura. Então é natural que jovens da mesma idade vão ter hábitos parecidos. E para cada semelhança entre os três, também existiam diferenças. Na vida adulta, eles abriram uma empresa juntos, um restaurante chamado Triplets. Mas eles acabaram se separando, palavras deles, por diferenças éticas. E quando perguntado sobre eles, a família também consegue distinguir claramente a diferença de personalidade de cada um. É muito difícil de determinar o quão diferente tu seria se tivesse nascido em outra família. Mas o que a gente pode tirar do caso dos trigêmeos, mesmo antes do ano de 2066, é que se tu nascesse em outra família, definitivamente tu seria uma pessoa diferente.